WhatsApp para entrar no YouTube. Vai ter tanta pessoa que vai chegar para você. Muito bom dia, queridos, bom dia, queridas. Já estamos no ar, nesta sexta-feira, dia 10 de abril. Uma sexta-feira santa, como todo cristão a denomina, sexta-feira da paixão, para aqueles mais devotos. E nós estamos aqui, mais uma vez levando você a uma reflexão sobre a sexta-feira santa, né? Eu estive pensando ainda ontem, após ter concluído a nossa live aqui, e eu estive pensando que a sexta-feira santa era assim um feriado cristão, né? Um feriado cristão onde determinadas coisas não funcionavam, né? Onde havia a lei seca, que eu falei aqui ontem, né? E tantas coisas mudaram no decorrer dos anos. E hoje nós chegamos numa sexta-feira atípica, em que o povo está proibido de ir à igreja para o culto da sexta-feira, que é um culto de grande significação para todo o povo de Deus. E a gente vê, eu acessei ontem algumas lives de alguns colegas meus, que estão também como eu, se comunicando através da internet, das redes sociais. E quero aqui mandar um grande abraço a alguns deles. Por exemplo, eu estive acompanhando ontem o culto do Bispo Lauro, nosso bispo lá em São Paulo. Estive acompanhando também a pastora Soninha, lá em Rio das Pedras. Estive acompanhando a live do pastor Marcos Siqueira, do pastor Ezequiel, pastor Marcos lá de Castanhal, pastor Ezequiel aqui da Marambaia, do pastor Elias Júnior, da presbítera Eliette, que fez ontem também a sua live de manhã, pastor Paulo Queiroz, meu grande amigo, que também esteve ontem transmitindo seu culto, ele e a sua filha Patrícia, o nosso apóstolo Doggett, né, Gerald Doggett, lá dos Estados Unidos. Então, esse tempo está nos proporcionando isso, sabe, nos proporcionando este momento, sabe, de nós interagirmos através das redes sociais, tá? E eu quero hoje levar você a uma reflexão que está registrada aqui no livro do profeta messiânico, e não é à toa que Isaías é conhecido como o profeta messiânico, que o seu livro é o que mais se refere à pessoa de Jesus Cristo, o Messias. E no capítulo 53, nós vemos Isaías começar a descrever o sofrimento do Senhor Jesus. Ele começa dizendo assim, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, lhe era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isso é uma narrativa do profeta Isaías. Verdadeiramente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Eu acho que não há uma narrativa mais fidedigna do sofrimento que Jesus Cristo passou. E é interessante, queridos, que em momento algum Jesus ele quis se tornar um mártir. Em momento algum. Como eu disse ontem, Jesus ele veio ao mundo e ele veio sabendo exatamente o que ele iria passar. E esse livro do profeta Isaías, que eu acabei de ler com você aqui, ele houvera sido escrito há aproximadamente 600 anos antes que Jesus viesse à Terra. Então, Isaías já fazia uma narrativa de como seria o Messias e o que este Messias iria passar para chegar, para libertar, para abençoar o povo. Isaías disse como seria o seu nascimento, como seria a sua trajetória, como seria a sua morte. E Isaías ele faz esta narrativa dizendo quem deu crédito à nossa pregação. Porque ao longo desses 600 anos vinha sendo anunciado o libertador de Israel. E quando chegou no momento em que Jesus Cristo se manifestou aos 30 anos, o povo judeu, o povo que o receberia como o Messias prometido, na verdade não acreditava que seria ele. Por quê? Porque eles esperavam um Messias, eles esperavam um libertador que fosse um rei. Porque Jesus Cristo viria da linhagem de Davi. Então logo eles esperavam que fosse um rei que viesse ali suplantar o governo romano que os escravizavam no momento, e que este Jesus então, uma vez coroado rei, viria libertá-los, ou viria criar um novo reino aqui na terra para tirá-los daquele sofrimento que o governo romano lhes impunha no momento. E como Jesus veio de uma cidadezinha, de uma vila, e de uma família simples, as pessoas não acreditavam na sua deidade, não acreditavam que ele era o Messias, o Cristo de Deus, aquele que haveria de sofrer. Isaías, ele numa narrativa, assim, numa profecia, Isaías retrata o que aquele povo, ou que Jesus Cristo iria sofrer, quando ele diz quem deu crédito à nossa pregação, quem acreditou em nós, quem acreditou naquilo que nós pregávamos. E isso, meu irmão, minha irmã, meus pastores, colegas de ministério,
que estão me acompanhando aqui. Eu estou vendo aqui muita gente se manifestando. E o que isso serve para mim e para você? Porque muitas vezes nós gostaríamos, na verdade, nós gostaríamos que a população acreditasse na mensagem que nós pregamos. Às vezes a gente fica assim sem entender por que as pessoas não compreendem. Por que as pessoas não aceitam a nossa mensagem, a mensagem que fala de um Cristo libertador e salvador da humanidade? Por que eles preferem acreditar em outras coisas, em outras pessoas, que acreditar numa mensagem salvífica extraída da palavra de Deus, do próprio Deus? Isaías já narrava isso, quando ele dizia quem, na verdade, acreditou na nossa pregação. Por isso que as pessoas não conseguem entender, porque a narrativa de Isaías ela é muito clara, quando ele diz aqui, olha, porque ele foi subindo como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Ora, você que já lidou com plantação, estou vendo que o pastor Carlos está me ouvindo aí, está me assistindo, e ele tem um sítio, e ele sabe do que eu estou falando. Você que já plantou alguma coisa, você que já esteve no interior do estado, talvez plantando maniva para a farinha, você sabe o que significa a raiz de uma terra seca? É uma raiz sem sustentação, que é uma raiz que na verdade não pode exercer a sua função, porque a função de uma raiz não só é sustentar a árvore, mas é tirar do solo o sustento para que esta árvore se mantenha viva. E Isaías diz que Jesus Cristo ele era como a raiz de uma terra seca, não tinha profundidade, não tinha beleza. E ele diz aqui, olha, ele era como a raiz de uma terra seca que não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Por isso as pessoas às vezes chegam nas nossas igrejas, irmãos, e por não contemplar ali uma imagem sequer, eles não conseguem entender como que pode as pessoas ficarem ali ouvindo um homem falar e sair dali alegre. Eles não conseguem entender que na verdade o que age, o que trabalha em nosso meio é o Espírito Santo de Deus. Isaías ele fala do quanto Jesus Cristo era rejeitado por não ter parecer nem formosura. Segundo Isaías, por ser como a raiz de uma terra seca. Ou seja, não havia nada, nenhuma beleza em Jesus. Jesus, ele muito embora fosse o Filho de Deus, mas na terra ele estava como um ser humano. Ali estava um Jesus humano, e não havia nele parecer nem formosura. Ele não era aquele rei, estabelecido pela sociedade como descendente de Davi, mas ele não tinha um trono aqui na terra. Ou seja, não havia nada nele que as pessoas pudessem olhar para ele e desejá-lo, ou achar nele uma beleza qualquer. Ele não tinha parecer nem formosura, e as pessoas chegavam até ele, e tudo que as pessoas viam e comentavam era: não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este aquele menino lá de Nazaré? Não é este menino que andava aqui conosco, que corria aqui conosco, que brincava aqui conosco? Como pode ele ser o Salvador da humanidade? Isaías já havia dito: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos.
nenhuma beleza nele havia para que o desejássemos. E Isaías continua: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Por quê? Porque Jesus trabalhou, porque Jesus era, vamos dizer assim, auxiliar de carpinteiro, filho de um carpinteiro. Era um homem experimentado no trabalho, ele era um homem trabalhador. E então Isaías diz, olha, ele era um homem de dores, um homem de vida sofrida. Ele era experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Sabe, a gente se choca hoje, a gente fica chocado com o comportamento de algumas pessoas e o desprezo que atribuem a Jesus Cristo. A gente fica chocado. Mas hoje nós vivemos pela fé. Jesus Cristo viveu há 2000 anos atrás. Mas ele já sofria isso na própria carne, na própria pele, essa rejeição. Ele era um de quem os homens escondiam o rosto e ele era desprezado. E disse Isaías aqui, nós, judeus, não fizemos dele nenhum caso. Não fizemos dele caso algum, porque ele era desprezado, porque, diz Isaías, nós esperávamos outro, nós esperávamos um rei, esperávamos alguém que viesse desafiar o governo romano que nos oprime há tanto tempo, esperávamos alguém que viesse nos libertar dos romanos, que viesse nos libertar do sofrimento humano, do sofrimento carnal, que viesse nos libertar desta opressão do homem, de um governo que quer viver, que quer liderar sobre nós. Queridos, o povo hebreu, o povo judeu, sempre foi o povo escolhido de Deus. Eles viveram esse momento no Egito, viveram esse momento em Babilônia, e quando eles vão para a sua terra, eles esperam que lá eles pudessem ter o seu próprio rei, ter o seu próprio domínio. Eles esperavam que lá eles pudessem dominar. E de repente vem o governo romano para liderar sobre eles, para escravizá-los, para maltratá-los. E ele diz aqui, era desprezado e não fizemos dele caso algum, porque ele não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. E ele continua aqui, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu quero aqui deixar esta palavra profética para você. Quero profetizar sobre a tua vida. O profeta Isaías está dizendo aqui que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E você que está enfermo me assistindo neste momento, eu quero que você tome posse desta palavra. Que você possa colocar a mão sobre o teu coração ou sobre o centro da tua cabeça e que você possa fazer esta oração dizendo, Jesus, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Logo eu quero dizer para você, você que vive dizendo diariamente, essa minha doença, esse meu problema, essa minha enfermidade, que você possa a partir de agora entender isso, que esta doença, esta enfermidade
Jesus levou sobre ele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E por isso eu quero profetizar na tua vida saúde. Eu quero profetizar que Jesus Cristo levou este sofrimento que tenta te oprimir, te humilhar. Esse sofrimento que talvez esteja destruindo a tua vida financeira. Porque por conta desta doença, você tem gasto tudo aquilo que você conseguiu construir, juntar com tanto sacrifício. E você agora tem gasto com os médicos, com remédios. E Jesus Cristo, nesta manhã, está dizendo: meu filho, minha filha, eu levei sobre mim as tuas enfermidades e as tuas dores. Essa enfermidade, esta dor, ela já não terá domínio sobre a tua vida, porque Jesus Cristo levou sobre ele. Essa foi uma das razões de Jesus Cristo vir à terra. E a sua morte, ela não só nos libertou do pecado, mas ela nos libertou também da morte, nos libertou também da enfermidade, da doença, seja qual for o mal que você esteja passando, esteja sofrendo neste momento. Aceita isso. Aceita isso. Jesus Cristo levou as minhas enfermidades e as minhas dores. Eu já não tenho mais nenhuma doença. Eu já não tenho mais nenhuma dor. Porque Jesus Cristo levou sobre ele o meu sofrimento e a minha dor. E continua Isaías dizendo: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Mais uma palavra profética. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu acho lindo esse texto. O castigo que nos traz a paz. Veja aí, o tempo do verbo está no presente. O castigo que nos traz a paz hoje. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, ele sofreu a dor necessária, ele pagou o preço necessário para que hoje eu e você tenhamos paz. Para que nós possamos viver felizes. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Hoje você já não precisa estar fazendo aquele tipo de promessa de automutilação para obter uma graça de Jesus. É isso que eu entendo. Não é assim que você entende? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é mais necessário que você fique andando metros ou quilômetros de joelho, se machucando, praticando aquela automutilação para obter a paz. Porque Jesus Cristo já pagou este preço. Estava sobre ele o sofrimento que nos traria a paz hoje. E o que é paz, querido? Paz, como diz meu grande amigo Paulo Queiroz, é um estado da alma. Sabe, é quando, independente das circunstâncias, você vive bem. Independente das circunstâncias. Como diz o louvor, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele não é dele, é Deus, continua sendo Deus. Então, independente das circunstâncias que você está passando, está dodói, está doente, mas essa enfermidade, esta doença, ela não pode tirar de você
a paz que Cristo te deu. Ele pagou o preço para que você tivesse paz. Não tem hoje o que comer, infelizmente, mas isso não pode tirar de você a paz que Jesus Cristo te deu. Você não tem uma roupa nova para ir à igreja, ou para ir a um aniversário, ou a um evento qualquer, isso não pode tirar de você a paz. Sabe, queridos, a humanidade precisa entender isso. A humanidade precisa compreender isso, porque eu tenho absoluta certeza que se a humanidade entendesse isso, nós não teríamos hoje jovens se vendendo ao tráfico para ter uma roupa melhor, para ter uma roupa de marca. Não teríamos jovens se lançando à prostituição para ter uma roupa de marca, para ter uma vida melhor. Porque isso tudo nos leva a ver, queridos, que este jovem ou esta jovem faz isso porque ela gostaria de ter uma roupa nova, gostaria de ter uma roupa de marca e não tem. Isso prova o quanto esta situação o incomoda e tira a sua paz. Sabe, nós fomos criados, pessoas da minha idade, nós fomos criados na pobreza. A pobreza. Mas nós éramos tão felizes. Felizes como os jovens de hoje não são. Sabe, a gente vê muitos vídeos transitando nas redes sociais, daquelas crianças brincando daquele carrinho de rolimã. Você lembra? Aquele carrinho que a gente fazia da lata de leite e a gente furava, né? No fundo e na tampa, enchia de areia, enchia de terra, botava ali um arame, amarrava um fiozinho e saía correndo, e aquilo fazia da gente a criança mais alegre do mundo. Sabe quantas coisas, quantas brincadeiras, a brincadeira da macaca, né? Das meninas, a brincadeira da bandeirinha. E se eu for citar aqui tantas outras, você pode me ajudar aí, mandando a mensagem, quantas brincadeiras de infância você tinha, o fura-fura. Sabe, e nós éramos felizes. Sabe, a roupa nova, ou a falta dela, não nos incomodava. Não nos fazia se sentir pior do que os outros. Não tínhamos isso. Sabe, nós não tínhamos essa obsessão pelas coisas modernas, pelas coisas caras. E hoje nós vemos quantos jovens vão para as ruas matar ou morrer para ter um celular. Nós não precisávamos disso. Nós éramos bem mais felizes. Mas sabe por quê, queridos? Porque naquele tempo Deus era bem mais presente nas nossas vidas do que hoje. A distância, o distanciamento que a humanidade hoje tem de Deus é tão grande que a humanidade não consegue ver os benefícios que a cruz do Calvário trouxe para a nossa sociedade. Sabe, queridos, o livro do profeta Isaías, ele consegue retratar para mim e para você o significado da morte do Senhor Jesus. Ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todas as nossas iniquidades foi lançada sobre Cristo. E aí a gente vai lá para a cruz do Calvário. Eu até botei uma imagem aqui da cruz, Jesus carregando a cruz. Eu não sei se dá para você ver daí. Mas lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo estava dando seus últimos suspiros, diz a Bíblia que
que ele levantou os olhos ao céu e clamou, dizendo: Pai, por que o Senhor me abandonou? E a Bíblia diz que aqui era exatamente esse texto. É que naquele momento, as nossas iniquidades, os nossos pecados estavam sobre ele. Estavam sobre ele. Porque Deus fez com que as nossas iniquidades fossem levadas por ele. Nós ficaríamos o dia inteiro aqui, queridos, falando sobre os benefícios do Calvário. E hoje é uma sexta-feira. Sabe, um dia que os cristãos guardam com tristeza, mas, na verdade, o verdadeiro cristão guarda com alegria. Porque nós não vemos um Cristo crucificado. Nós vemos um Cristo fora da cruz. Um Cristo que ao terceiro dia rompeu a morte. Apresentou-se aos seus discípulos para confirmar que ele havia retornado dentre os mortos. E a Bíblia diz que ele, ao terceiro dia, desceu às profundezas, foi até o inferno, tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Levou cativo o cativeiro. Diz alguns pregadores, claro, um ato ilustrativo, que Satanás estava no inferno reunido com os seus asseclas, comemorando a morte do Senhor Jesus no Calvário, quando de repente houve-se tropéus no inferno, aquelas pisadas firmes no inferno, e quando o diabo levanta a cabeça, quem estava diante dele? Jesus Cristo, dizendo para ele: diabo, eu vim agora buscar as chaves da morte e do inferno. A partir de hoje, eu quero que você dê um glória a Deus. A partir de hoje, você não poderá mais deter ninguém através da morte e nem através do pecado, porque as chaves da morte e do inferno ficarão comigo daqui para frente. Ou seja, meu amado, minha amada, o diabo não tem o poder de lançar as pessoas no inferno a partir da morte de Jesus. O diabo não tem mais o poder de manter as pessoas presas, porque Jesus Cristo foi lá e arrancou das suas mãos as chaves da morte e do inferno. E aí Jesus então traz cativo o cativeiro, ou seja, Jesus ele prende aquilo que nos prendia. Eu posso aqui fazer uma outra ilustração. Eu posso imaginar a festa que fez Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Pessoas que morreram acreditando na promessa de Deus, mas que estavam presas pela morte. E agora o Cristo morto, ele vai ao inferno e ele toma das mãos do diabo as chaves da morte e leva cativo o cativeiro, abre esta cela e liberta Abraão, Isaac, Jacó, Davi e todos aqueles que morreram acreditando nas promessas de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Jesus Cristo levou agora cativo o cativeiro. Hoje você
eu somos livres, porque Jesus levou o cativo o cativeiro. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Muito embora não houvesse nele parecer nem formosura, mas foi ele quem foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E hoje nós estamos aqui, felizes, alegres, e com uma certeza: a morte não poderá nos deter mais. Sabe, eu vejo Jesus Cristo diante do túmulo de Lázaro, exercendo o seu poder sobre a morte, mostrando para a sociedade daquela época o que ele faria dali para frente com relação àqueles que morreram crendo nele. A morte não tem mais poder sobre a tua vida e sobre a minha vida, queridos, porque Jesus Cristo levou sobre ele as nossas transgressões. Ele pagou o preço. Romanos capítulo 8 diz: olha, agora, a partir de agora, quando? Qual é esse agora? Quando é esse agora? A partir da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A partir de agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a iniquidade de todos está sobre ele. Veja Jesus Cristo como um imã, atraindo para si a dor, o sofrimento, o pecado, a morte, atraindo para ele e levando com ele, levando cativo o cativeiro. Imagine, queridos, Jesus diante do túmulo de Lázaro dizendo: olha, este milagre é um dos meus atributos, trazer a vida àquele que já morreu. E ele havia dito isto para a irmã de Lázaro, dizendo: olha, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que tenha cometido o pior pecado do mundo, poderá ser perdoado. Aquele que crê em mim pode ter a pior doença do mundo, eu posso curá-lo. Aquele que crê em mim não passará pela morte. Estes foram alguns dos muitos benefícios que nos foram trazidos pela cruz do Calvário. Não pela cruz em si, mas por aquele que foi pendurado na cruz e que hoje está vivo, sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Meu querido, minha querida, hoje é sexta-feira. É um dia de reflexão. E eu quero que você reflita sobre isso. Em momento algum, Jesus Cristo disse que haveria de trazer a riqueza para nós. Em momento algum, Jesus prometeu transformar o pobre em rico. Mas ele prometeu transformar o doente em sarado. Ele prometeu transformar o pecador em uma nova criatura. Ele prometeu transformar o morto em vivo. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que eu estou te apresentando. E que se você que me ouve, que me assiste agora, ainda não teve assim a oportunidade de conhecer melhor esse Jesus, procura uma igreja evangélica perto da tua casa. Procura uma igreja. Muito embora este momento as igrejas não estejam podendo reunir pessoas, mas as nossas igrejas, elas estão abertas nos dias de culto e o nosso pastor está lá. Você pode ir lá e receber a palavra, ouvir a palavra. Nossos cultos, às quartas, sextas, domingo, na quinta de manhã, na sexta, eles são transmitidos ao vivo. Você pode. Não deixa que essa tristeza te afaste de Deus ou tire a tua paz. Não deixa que as circunstâncias que não te são favoráveis
possam tirar de você a alegria e a paz que Cristo garantiu para mim e para você. Não permita. Então eu quero desejar a todos uma sexta-feira abençoada. Amanhã e domingo nós não teremos a nossa live, voltaremos somente na segunda. Mas eu quero convidar você para estar na igreja. Ou melhor, quero convidar você a assistir a nossa live no domingo. Pastor Elias Júnior estará ministrando às 18 horas. E os nossos pastores, pastor Ezequiel, ele tem o seu culto de manhã, tem o seu culto à noite. Pastor Rony, pastor Marcos, lá em Castanhal, também transmitindo o seu culto através das redes sociais. Você tem um leque de opções para, na sua casa, ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Quero pedir a Deus a bênção para a sua vida. Eu hoje não fiz assim nenhuma menção àqueles que estão interagindo comigo, né, para não interromper a palavra. Mas eu quero aqui agradecer a todos. E eu me comprometo a, depois da nossa live, estar respondendo para você e agradecendo. Mas eu quero aqui de público deixar um agradecimento para você. Eu posso ver ali o pastor William, lá em Sorocaba, que está assistindo a nossa live. O pastor Fernando, né, que também está assistindo, ou o Fernando que está assistindo a nossa live. Já vi passar por aqui o pastor Elias Júnior, o pastor Rony, pastor Apolônia e tantos outros que já passaram por aqui. Mas eu entreguei essa responsabilidade ao Elias Neto, que é o meu produtor, e está aqui, o meu diretor, está me olhando aqui. Não sei se ele está respondendo para você. Mas eu quero orar com você agora. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Se você tiver tempo, tiver como, pega um copo com água. Coloque aí próximo. Eu quero orar por esta água. Se você estiver doente, após a oração você vai pegar esta água e você vai tomar esta água. Se você não tiver tempo, não tiver como fazer isso, e você está com uma dor neste momento, você sabe desta enfermidade que você tem, o local desta enfermidade, coloque sua mão direita no local da enfermidade. Se for constrangedor, não der para você fazer isso, coloque no seu coração. Eu quero orar, quero pedir a esse Cristo que levou sobre ele as nossas dores e a nossa enfermidade, que possa restaurar tua saúde. Pastor Ezequiel Costa me assistindo nesta manhã, ele diz que a sua live é às 8h30 da manhã no domingo, 8h30. Ele vai estar com a sua live ao vivo, acredito eu que transmitida de lá do templo Helbot, ali na Marambaia, que fica nos altos, né? Ali na esquina, ali próximo ao Centro 4, ali próximo. Eu não sei exatamente o endereço, meu pastor, mas ele estará lá ministrando. Então, você está sendo convidado para participar das nossas reuniões. Nossos pastores estarão atentos e dispostos a te abençoar. A Danusa Rodrigues, né? Vanusa Rodrigues, que também está nos assistindo, e alguém está pedindo o link, Neto, para mandar o link. Por favor, coloque aí. Já pegou água? Já pegou aquela peça de roupa de alguém que está doente? A fotografia? Vamos orar então. Eu quero que você feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de teu Filho Jesus, diante da tua palavra aberta aqui, Senhor, em Isaías 53, que nos mostra e nos assegura os benefícios da cruz do Calvário ou da morte vicária de Jesus Cristo, onde Ele promete levar sobre si as nossas doenças e as nossas dores, onde Ele promete nos dar a paz. E eu quero aqui neste momento, Senhor, como homem de Deus e como profeta neste tempo, profetizar que estas promessas se cumpram na vida deste meu amigo, desta minha amiga, deste meu irmão, deste meu colega pastor que me assiste neste momento.
que esta enfermidade, que esta doença saia deste corpo, porque em nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, tu não tens domínio ou autoridade sobre este corpo, porque Jesus Cristo prometeu levar nossas dores e nossas enfermidades sobre ele. Jesus Cristo prometeu levar sobre ele as nossas iniquidades. Jesus Cristo prometeu nos dar a paz. E nós estamos aqui requerendo, estamos aqui agora, Senhor, requerendo o cumprimento desta promessa feita pelo Senhor, feita pela Tua palavra. Por isso, ó Deus, derrama sobre esta vida, sobre este lar, a paz, a saúde, a alegria, a harmonia. Restaura, Senhor, este casamento ameaçado de destruição. Ó Deus, abençoa os negócios do meu ouvinte, dessa pessoa que me assiste nesta manhã. Porque, meu Deus, diante da crise que nós estamos vivendo, quantos negócios estão prestes a fechar? E eu quero pedir ao Senhor, sustenta os negócios do meu irmão, da minha irmã, e não deixa que ele seja vítima deste sofrimento, desta crise financeira que se alastra pelo mundo. Protege, Senhor, a Tua igreja, que o sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor, seja mais uma vez agora colocado em prática nas nossas vidas, que sejam aspergidos no lar de cada cristão, cada pessoa que me ouve nesta manhã, para inibir essa pandemia, esse espírito destruidor que está destruindo lares, que está ceifando vidas. Que o lar deste cristão, que o lar do meu irmão, da minha irmã, que o meu lar seja protegido pelo Senhor e que nenhum mal nos suceda, que praga nenhuma chegue à nossa casa. É o que diz a Tua palavra para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Proteja, Senhor, a nossa família. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que assim seja. Amém, amém. Você pode dizer graças a Deus, mandar aqui um abraço para o Léo Souza que está assistindo, para a Lorena com o neto, o pastor Carlos, a pastora Edna. Quero mandar aqui um abraço para o pastor Elias Júnior, o pastor Ezequiel, o Rony, o Marcos que estão me assistindo, e a todos vocês cuja mensagem eu não consegui aqui ler, né, para que a gente não pudesse interromper a nossa palavra. Mas eu quero manter todos em oração, sim, né? A irmã Eliane. A irmã Eliane, lá no Maranhão. Lá no Maranhão, né? assistindo. Está nos assistindo também. Irmã Eliane, que Deus te abençoe. Olha, pastor Carlos Pires, pastor Carlos, pastor está, né, a Eliette, a Elisângela Mourão, que está. Vai mandando aí que agora eu posso ler. Vai mandando a Elisângela, a Érica está nos assistindo também. Quem mais? Pastor Elias Cação. Pastor Elias Cação, lá em São Paulo, que nos assiste agora, dizer para o pastor Elias Cação que qualquer hora dessa a gente vai passar aí uns dias aí com o senhor, viu, pastor Elias? Aí em... onde é que ele está morando agora? É Campos do Jordão, uma cidade linda, né? Então, obrigado, o pastor Carlos está pedindo que Deus nos abençoe. E olha, está abençoando a FIA, né? Não é a minha, é a FIA. Aí, FIA, recebe aí a bênção. A pastora Vanessa Gabriel também está nos assistindo lá em São Paulo. A Vanusa Rodrigues, se você puder dizer de onde você está, fica até melhor para mim. Vai dizendo aí. A Ana Cristina Franco, que está também nos assistindo, vai dizendo aí onde é que você está, qual é a cidade, qual é o bairro, para que a gente possa aqui mencionar o seu nome. A Vanusa está lá em Sorocaba, o Elias Cação, ele será sempre um grande prazer recebê-los. Obrigado, pastor. O Nildo Serrão, que também está nos assistindo. Quem mais? Quem mais está nos assistindo? Vai mandando aí, mandando um like, mandando uma mensagem. Vai lá em escrever alguma coisa, não sei como é que dá o nome, o meu diretor não me diz aqui.
Mas escreve lá em comentários. Tá, isso. A Valéria Albuquerque, ela está em Belém, no bairro do Coqueiro, lá no Conjunto Maguari. Que Deus abençoe, Valéria. Quem mais aqui? A Lorena, que está bem aqui em cima. Ela disse, estou bem aqui. Olha, o Neto está lá no navio nos assistindo. Neto, te cuida aí, meu preto, que Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais está nos assistindo e de onde você está nos assistindo? Olha, eu vou até deixar aqui aberto para você, viu, que me assiste. A Érica está em Sorocaba, né? A Érica está em Sorocaba. Então, você que está me assistindo, eu quero deixar para você aí que você possa decidir com a gente qual é o melhor horário para você depois que passar essa pandemia, né? Qual é o melhor horário da nossa live? Eu quero estar sempre com você aqui. Pastor Elias Cação está nos assistindo lá em Campos do Jordão, em São Paulo, que Deus possa abençoá-lo. Meu sobrinho Beto também está lá em Macapá, nos assistindo. O Francenildo Barros, olha Francenildo, um grande abraço. Meu amigo Bispo Elias, grande abraço, Francenildo, que Deus abençoe você. Quem mais está nos assistindo? O Luiz Alves está lá na Marambaia, Pastor Luiz, né? Que está nos assistindo na Marambaia. O pastor Luiz é meu amigão aí já há mais de 30 anos, né? Que Deus abençoe, pastor Luiz. Mandar um grande abraço ao pastor David, meu filho, ao meu neto, o Samuel, que está ficando cada vez mais gordinho. Pastor Luiz, já acabei de mencionar o nome dele. A Luciana, a pastora Luciana. Wilker Costa. Meu filho Wilker está me assistindo lá em Curitiba, né? Curitiba. Qual é a cidade, Wilker? Manda dizer aqui para nós, que está nos assistindo. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Mais alguém que eu esqueci de mencionar? Então, gente, um grande abraço a todos. E, por favor, olha, quando chegar na igreja, se você for lá na igreja, levar o nome da sua família para colocar o pé da cruz. Foi sugestão minha, viu, pastores? Depois vocês brigam comigo em particular, tá? Não vão brigar ao vivo. Tá? Mas os membros vão levar para você. A Adelma Arruda, que está lá em Barcarena, ela diz, bom dia pastor, a minha família, estamos lhe assistindo, ao João, ao filho João, um grande abraço, Delma e todo o povo aí de Barcarena. O Wilker é Brusque, em Santa Catarina. Obrigado, filho, que Deus te abençoe, papai te ama. Então, eu quero deixar aqui, qual é o melhor dia para você, depois que acabar essa pandemia? Qual é o melhor horário para a gente transmitir a nossa live? Eu quero sempre estar aqui com essa palavra amiga para você, tá? Na verdade, para mim isso é muito bom, porque é um exercício do meu ministério, Eu estou aqui exercendo o meu ministério, já não posso estar correndo tanto como eu corria antes, a idade chega, a gente fica meio cansado, né? Mas eu quero continuar falando, pregando a palavra de Deus às pessoas. E este aqui será a minha igreja, será o meu cantinho, onde eu estarei pregando a palavra de Deus para você diariamente, se for possível. Tá, queridos? Então, se você puder interagir comigo, dizer, olha, bispo, um horário bom, porque eu acredito que esses vídeos ficam gravados também, não fica, né? Ficam gravados e você pode ir lá e assistir a qualquer hora também. Às 9 horas é um horário bom para mim, tá? Olha, a Valéria está dizendo que de manhã continua sendo um bom horário. Tá bom, Valéria, a gente vai continuar aqui às 9 da manhã, tá? E você que não pode assistir essa hora, porque certamente após essa pandemia, essa quarentena, você vai voltar a trabalhar, mas você pode salvar esse vídeo, né? Inclusive tem uma parte aqui do vídeo aqui, que se clicar nessa barrinha aqui, tem a opção de adicionar esse vídeo aos vídeos salvos, ele fica salvo lá no O Neto está me dizendo aqui que há um processo aí, bem no cantinho direito do seu celular, se você clicar lá, vai acontecer o que, Neto? Ele vai salvar o vídeo. Você vai salvar o vídeo. Então você pode salvar este vídeo e assistir depois. Você pode salvar este vídeo e mandar para alguém, né? Mandar para um amigo, né? Então você pode fazer isso, tá? Eu não vou lhe dar aqui instrução, porque eu sinceramente não entendo muito dessas coisas não. É o Netinho que me orienta aqui, que é o meu diretor, é meu cinegrafista, né? A Leide Assis também está me assistindo. De onde, Leide? Fala aí. A Érica está dizendo que o bispo pode ser às 9. Ótimo, obrigado, Érica. Tá? Então, você pode interagir comigo, viu, irmãos? Fora isso, você pode entrar no meu WhatsApp. Você pode conversar comigo no WhatsApp. De repente, você pode mandar antecipadamente o número ou o seu pedido de oração
para o meu WhatsApp, ou aqui mesmo no Facebook, você pode mandar, tá? O meu WhatsApp, anota aí, é o código 91, é o código aqui do Pará, o Neto vai estar mandando ali já para você. É o código 91, pode mandar, Neto, aí no coisa, tá? Aí 99122 1907. Eu vou repetir, 99122 1907. Então, esse é o meu WhatsApp. Você pode mandar a mensagem para esse WhatsApp. Você pode fazer o seu pedido de oração pelo WhatsApp. Olha, bispo, eu queria que o senhor incluísse o meu nome na oração de hoje. E eu estarei orando aqui, lendo o nome de todos os que mandarem, né, para o meu WhatsApp, tá bom? Eu estarei aqui orando por você. Se você estiver precisando de um conselho, eu também estarei apto ou pronto para te aconselhar. E se você de repente quiser que a gente trate de um assunto específico, você também pode dizer, olha, bispo, fale sobre determinado assunto, eu tenho dúvidas sobre isso, e eu estarei pronto para te aconselhar e para te orientar, tá bom? O Elício também está me assistindo lá no Paracuri 2, que Deus abençoe, né? Então tá bom. Gente, eu vou ficar por aqui, tá? Desejando a todos uma sexta-feira abençoada, uma Páscoa abençoada a todos, tá? Eu ia dizendo assim, ó, quando você chegar na igreja, evita de pegar na mão do teu irmão, por uma questão, né, de obediência até. Basta você o cumprimentar, paz, irmão, ou paz do Senhor, graça e paz, não importa, cumprimenta, tá? E assim você pode, se puder levar a sua máscara, leve sua máscara para a igreja. Eu quero assistir a transmissão do culto ao vivo lá com o meu pastor. Vai de máscara, leve sua máscara. O pastor Elias Júnior mandou instalar um lavatório na frente da igreja para as pessoas lavarem as mãos. Você tem ali o álcool gel também na entrada da igreja, tá? Então vá, mas vá protegido. Mantenha aquela distância social que está sendo determinada, tá? De 1,5 metro, 1,5 metro, 2 metros, tá? Fazendo assim, as nossas autoridades não vão nos incomodar, né? Eu estive assistindo o pronunciamento do governador e ele disse, a minha intenção não é fechar a igreja, a minha intenção é evitar que esse vírus se prolifere dentro da igreja. Então, fica aqui o meu pedido para você. A Leide também está nos assistindo, lá no Paracuri, a esposa do Elício. Então, queridos, eu fico aqui. Pastor Edi também está me acompanhando, né? Pastor Edi, eu já nem sei por onde anda, Pastor Edi. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né, Pastor Edi? Que Deus abençoe, queridos. Amados, obrigado, que Deus abençoe. Nós ficamos por aqui e prometemos voltar na segunda-feira com você, tá? Aqui sempre pelo Facebook, às 9 horas da manhã. Deus abençoe. Viva Cristo e paz seja com todos.